Muito bem, irmãos, nós vamos então continuar nossas exposições no livro de Gênesis, hoje no capítulo 24 de Gênesis, é a maior narrativa, o maior capítulo no livro de Gênesis. E eu não quero assustar vocês, falo assim, se num curtinho o pastor já mata a gente, imagina num longo desse jeito, né? Mas eu quero ser misericordioso com vocês, e nós vamos começar lendo uma parte do texto de Gênesis 24, os 9 primeiros versos. E depois, ao longo da exposição, nós vamos ler outros textos. Seria interessante que você tivesse a sua Bíblia e pudesse abri-la e manter aberta para irmos aí navegando, né, no texto ao longo da exposição. Mas nós vamos começar com a leitura desses versos primeiros, de 1 até o 9, nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Jeová, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abrão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. E o verso 9 diz: E com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos Tua misericórdia, Tua graça, Teu amor, Tuas bênçãos. E rogamos, ó Pai, que sejamos por Ti mesmo dirigidos e guiados na compreensão desse texto da Tua palavra. E com ele, ó Deus, cresçamos, sejamos edificados. Que o Teu poder, o poder do Teu Espírito Santo nos ilumine para entender a mensagem desse texto, a maneira como foi levada aos Teus servos no passado e como ela deve nos servir nos dias de hoje. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Ora, tendo lido esses 9 versos, se eu fosse perguntar para você assim, qual é o tema desse texto? O pai, já velho, Abraão, pede que o servo vá buscar uma esposa para o seu filho lá na sua terra, na sua parentela. Então, a princípio, você lê o texto e fala assim, é um texto sobre casamento. No caso aqui, vai ser um casamento arranjado. A gente ainda podia entrar nesses detalhes a respeito do casamento que foi arranjado. Poderíamos entrar num outro tema importante que certamente nos passa pela mente, que é o fato, o pedido de Abraão que o seu filho não se casasse com alguém de fora da sua comunidade. E a gente trataria o quê? Do problema, da questão do casamento misto.
Crentes podem casar com incrédulos? Essa seria a grande pergunta. E é óbvio que há muitos textos na Bíblia que tratam de todos esses temas. Entretanto, apesar da nossa inicial percepção, e porque não lemos o restante do texto, nós vamos descobrir que esses não são os temas, ou essas não são as intenções do autor ao colocar esse texto aqui para a nossa meditação, para a nossa leitura e para o nosso crescimento. Na verdade, como diz o tema, o título que eu dei a essa exposição, é um texto sobre a providência de Deus para os filhos da aliança. E eu não posso estudar ou avaliar ou querer entender esse texto sem entender a grande história. Eu tenho repetido isso exaustivamente para vocês. A grande história da Bíblia e a grande história do livro de Gênesis, que começa com a criação, na qual Deus determina os seus propósitos para o homem, na qual Deus diz claramente, Deus abençoa nossos primeiros pais e diz, sede fecundos, multiplicai-vos, encham a terra, espalhem o jardim. Mas também o texto de Gênesis é a respeito do problema do pecado, da rebelião de Deus contra o homem, da desobediência desse homem para com o Criador. E o fato de que esse homem desobedeceu ao Criador, ele afrontou ao Criador, ele peca contra Deus, ele vive agora num estado de morte diante do Criador. E ele então carece, ele necessita de uma redenção, ele precisa ser retirado, ele precisa ser salvo, porque senão ele vai continuar a existir debaixo da maldição de Deus, que apareceu lá no capítulo 2, quando Deus disse, se você me desobedecer, comendo dessa árvore, você vai morrer. E assim então a humanidade desobediente ao Senhor vive nesse estado de morte, carecendo de um Redentor. E a história da Bíblia ela vai se desenvolver na maneira como Deus nos dá um Redentor, na maneira como Ele desenvolve uma história para salvar aqueles que são seus e finalmente nos tirar dessa condição na qual nós vivemos agora, trazendo todas essas coisas a uma grande consumação. Porque eu já fui salvo. Deus já me tirou do estado de morte. Ele já me trouxe para a vida. Ele já me deu Jesus Cristo para me salvar. Ele já me deu o Espírito Santo para eu buscar a vida de paz e santificação sem a qual ninguém vê o Senhor. Mas eu conheço o Mauro. E eu sei que eu não vivo todas essas coisas, porque eu sou um ser dividido no meu coração. E eu preciso que essa redenção que já me foi dada, que já me foi garantida, se você perguntar assim para você, Mauro, você é salvo? Sou. Se você perguntar para mim, você tem certeza da sua salvação? Eu vou dizer para você, tenho. Por quê? Porque você é um cara legal? Porque você é um cara bom? Não. Porque Deus disse, porque se Ele não tivesse dito, eu seria o primeiro a duvidar. Mas Deus disse. E se Deus disse, então eu posso afirmar aquilo que Deus disse. Mas eu conheço esse meu estado, então eu aguardo essa consumação. Eu aguardo esse trazer de todas as coisas a um ponto em que eu não vou mais viver essa vida com o meu coração dividido. Um ponto no qual toda lágrima dos meus olhos vai ser enxugada pelo Senhor. E essas lágrimas, elas me sobrevêm por causa do mundo que vive em pecado e porque eu, ainda que não seja mais do mundo, eu ainda vivo nele. E é por isso que nós temos tribulações, é por isso que nós temos pecado, é por isso que nós temos tristezas, porque nós estamos nessa condição.
Ora, dentro dessa grande história, nós começamos a estudar a história de Abraão. Se você olhar lá no comecinho, Deus disse, sede fecundos. O homem peca. Quando o homem peca, Deus vem para a sua redenção, e ele diz então que a mulher que recebeu a bênção da fecundidade vai continuar a ser fecunda e ela vai ter uma semente. Então a história é sobre o desenvolvimento de uma semente. No caso, Gênesis capítulo 3, versículo 15, o texto diz que Deus coloca uma inimizade entre esse tentador, acusador, chamado Satanás, que lá é representado pela serpente, e coloca uma inimizade entre a mulher e esse ser que se opõe a Deus, e diz que ela vai ter uma semente e que essa semente vai ser abençoada. A história da Bíblia é sobre essa semente da mulher. Ora, a narrativa continua, chega no capítulo 11 de Gênesis, o texto diz assim, e tinha o fulano, tinha o filho tal, ele tinha um filho chamado Abraão, e ele era casado com Sara. E aí aparece lá essa frasezinha, Sara era estéril. E do capítulo 12 em diante, nós estamos vendo a maneira como Deus cumpre a sua promessa pela sua providência na vida de Abraão, para que aquela primeira promessa da semente da mulher possa se concretizar, e para que Abraão então cumpra esse papel que Deus lhe dá de ser uma grande nação e abençoar através de Abraão todas as nações da terra. E aí a gente caminha 25 anos na história com Abraão e Sara esperando um filho. E várias vezes nós vimos já essa história, Abraão chega e fala, Deus, cadê o filho? O Senhor me prometeu. O Senhor disse que eu ia ter o filho. E ele se apressa em tentar resolver, em tentar achar um caminho para fazer aquilo que Deus disse que ia fazer. É por isso que ele reclama com Deus. É por isso que ele tem um filho ilegítimo com Agar. É por isso que ele passa medo e ele chega diante de grandes reis e ele mente a respeito da mulher dele. Não, ela é minha irmã. Na verdade, ela era meio irmã. Então, meia verdade serve como verdade inteira. E a gente sabe que meia verdade é uma mentira completa. Ele faz todas essas coisas na esperança de resolver aquilo que Deus, só Deus pode resolver. Finalmente chega um ponto na história em que, depois de 25 anos, Deus dá à luz um filho. Parece assim, puxa vida, agora a história se resolveu. Sara teve um filho. Agora Abraão vai ser uma grande nação. Agora Abraão vai abençoar todas as nações da terra. Agora ele vai cumprir o seu propósito. Passa 2 capítulos, Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu único filho. E a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, para que tanta complicação? Deus diz que vai prometer, Deus promete um filho, diz que Deus vai dar um filho, e depois ele pede esse filho de volta. E a gente leu a história, Deus coloca Abraão à prova, Deus providencia um redentor, manda um cordeiro para morrer no lugar daquele filho esperado, chamado Isaque. E depois a gente leu na semana passada o capítulo 23, que diz que já em ditosa velhice, 127 anos, Sara morre. E a história não acaba. Sabe por quê? Porque o tempo passa, Sara havia morrido, o povo estava assim como se não tivesse uma mãe, tinha lá Abraão, o texto começa dizendo que Abraão já está bem velho, e agora Isaque já tem 40 anos de idade. E nos casou. Qual que é a grande pergunta? Como é que a promessa de Deus vai se cumprir?
E a gente aprende no restante da história, na verdade, que todos eles, que Abrão, Sara e aqueles santos que viveram antes deles, todos eles morreram em fé sem ter obtido a promessa. E eles esperavam aquele tempo em que todas essas coisas iam se concretizar, e não só isso, eles aguardavam, e agora nós aguardamos nas promessas já concretizadas, um novo céu e uma nova terra, um lugar onde habita justiça, porque o mundo onde a gente vive é um mundo injusto. O mundo onde a gente vive é um mundo de morte. O mundo onde a gente vive é um mundo de angústia, de destruições. E é interessante, nós estamos pouco percebendo isso, mas já há dados apontando para o fato de que hoje a religião mais perseguida na face da terra é o cristianismo. Você fala aqui, mas pastor, a gente está na boa aqui, realmente nós estamos, mas tem muita gente que não está. Nós vivemos nesse mundo e nessa realidade, aguardando essa consumação. Mas quando a gente olha para trás na história, a gente olha a mão da providência de Deus. A grande pergunta no coração de Abraão naquela hora, depois de todas as coisas que ele já havia passado, era: e agora, Deus, como é que o Senhor vai concretizar essa promessa? O Senhor me disse que eu ia ser uma grande nação, eu tive um filho, e agora o bicho está aí, solteirão. Como é que as coisas vão caminhar? E é interessante que, à medida em que a história passa, várias perguntas são lançadas para o leitor. A primeira delas, a grande pergunta, é como é que a promessa vai se concretizar. Mas eu vou trabalhar com vocês mostrando que a cada passo da história existe uma nova tensão, uma nova pergunta: como Deus vai fazer isso? Abrão, idoso, avançado em anos, o Senhor o havia abençoado em todas as coisas. Como é que a história vai se desenvolver? E a primeira coisa que a gente aprende nesses versos que nós lemos é que há uma comissão. Uma comissão. Abraão chama o seu servo mais antigo, nós imaginamos que é um servo já mencionado lá em Gênesis capítulo 15, Eliezer, homem justo. Abraão, inclusive, compara e diz assim: Senhor, se eu não tiver filhos, quem vai herdar as coisas e tomar conta da minha casa é Eliezer, o Damasceno. Então, Abraão chama esse servo, um homem certamente abençoado em muitas coisas, e ele vem com essa clareza na sua cabeça: o meu filho precisa se casar. Porque se Deus me prometeu, isso precisa tomar o seu curso natural das coisas. E se ele não se casar, eu não sei como é que eu vou ter os meus netinhos. Que, aliás, é uma coisa que eu preciso resolver na vida, né? Eu preciso ter os meus netinhos. Então, meus filhos precisam se casar, sem pressão. Mas continua procurando aquele emprego que a gente chega lá. Esse era o dilema de Abraão. E Abraão precisava entender, ou ele precisava ver, desenvolver diante dos seus olhos essa aliança que precisa continuar. Então ele chama o servo e fala o seguinte: eu quero que você vá na minha parentela, e da minha parentela você traga uma moça para se casar com o meu filho. E aí o servo fica olhando para ele e diz assim: é fácil, hein? Você acha que é fácil? Pensa que naquela época não tinha câmera digital, não dava para levar foto, não tinha nada dessas coisas. Era literalmente no escuro. Então o que o servo pergunta? Ele faz a pergunta para o Senhor: Senhor, verso 5, se a mulher não quiser me seguir para essa terra, leva o seu filho para lá. Ele, de
jeito nenhum. E aqui existe algo muito forte do sentido da história, do sentido da narrativa que nós precisamos entender. Por quê? A aliança de Deus precisa continuar. A mulher, para se casar com aquele filho Isaque, o único filho legítimo, ela não pode ser qualquer mulher. Primeiro, ela não pode ser uma terra da terra dos cananeus. Aliás, mais adiante no livro de Deuteronômio, essa vai se tornar uma lei muito clara. Deus diz assim: não deixem os seus filhos se casar fora da aliança, porque se eles se casarem, o coração deles vai passar a servir a outros deuses e eles vão abandonar a verdade do Senhor. Não façam isso, era proibido. Então, Abrão, em nome do Senhor, ele faz com que o servo prometa que não vai levar o filho para fora da terra. E aqui tem uma conexão com aquilo que a gente já estudou no domingo passado. Abraão chegou e fincou pela primeira vez o pé na terra, comprando o quê? Uma propriedade. E ele fala assim: eu não posso mais sair dessa terra, porque Deus disse que eu ia receber essa terra por herança. Eu não quero que o meu filho vá para lá, se enamore de uma moça lá, e lá ele resolva ficar, ele volte para as suas origens, ele volte para a terra da onde eu saí. Seria uma traição à aliança. Então meu filho não deve sair da terra. Ele diz: Deus me fez sair da terra e Deus me prometeu dar essa terra para mim e para os meus descendentes. Então, servo, faz o seguinte: você vai. Deus disse que ia me abençoar. Você tenha certeza que o anjo do Senhor vai estar com você. E você vai chegar lá nessa terra e vai procurar a minha família. E quando você procurar a minha família, no meio da família você vai escolher uma moça. E Deus vai te mostrar pelo anjo do Senhor qual deve ser essa moça que você deve trazer para casar com o meu filho. Mas a tensão da história é essa: e se eu chegar lá, achar essa moça e a moça não quiser vir? Então ele faz o juramento. Essa era uma maneira de fazer um juramento. Existe aqui uma figura de linguagem, um eufemismo. Ele fala assim: coloca a mão debaixo da minha coxa. Era a maneira de se jurar naquela época. E aí você vai fazer isso em nome do Senhor. E aqui a gente vê um Abrão diferente. Se você voltar lá atrás e olhar, por exemplo, o episódio em Gênesis capítulo 16, quando eles resolvem dar um jeitinho e a Sara apela e fala assim: eu não aguento mais essa história de ser estéril, então você pega a minha escrava. Então lá não tem uma palavra de oração, lá não tem uma palavra de parar e pensar, não existe uma reflexão a respeito do assunto, eles simplesmente vão e fazem. E é interessante porque isso nos ensina uma lição, é que a gente sabe que a providência de Deus, ela está junto e ela é levada nas nossas ações que são ordenadas e não na nossa desordenação. Ele faz prometer: se a mulher não quiser vir, não tem problema, você volta para cá, a gente continua, Deus vai achar outro caminho. E não é assim que a gente vive, queridos. O problema é quando a gente age como aquele Abraão lá do capítulo 16 e faz as coisas atabalhoadamente, nós não colocamos as coisas diante do Senhor, ou às vezes a gente se precipita e diz: Deus quer desse jeito, e aí depois Deus não quer desse jeito, você sai dizendo que Deus quer desse jeito, e as coisas não acontecem do jeito que você imaginou, porque Deus não havia prometido. Observe que a promessa de Deus é que Abraão teria uma semente. Mas ele não disse como. É por isso que Abraão precisa aqui ser sábio. Ao contrário de outros episódios anteriores na vida de Abraão, na qual Deus chegou e falou de maneira direta para ele, nesse aqui Deus não fala nenhuma vez. Ele está nos dizendo aqui que Abraão precisava ser
maduro na maneira de fazer as coisas. Então o que ele faz? Ele escolhe o seu servo mais confiável, ele não escolhe qualquer um. Abraão não foi pessoalmente porque ele não podia sair da terra, e talvez porque ele também já nessa velhice não deveria fazer aquela viagem de cerca de 700 quilômetros levando camelos. É um negócio assim de um mês e tanto para chegar lá na outra ponta. Nada fácil aquele percurso no meio daquelas terras. Então, hoje, queridos, nós vivemos nessa perspectiva. Deus não está mais nos mandando recado de maneira, nos falando de maneira direta. Nós não acreditamos nesse tipo de revelação. Deus nos fala pela Escritura, Deus nos fala sobre a sua palavra. E Ele espera de nós que nós sejamos atenciosos àquilo que Ele jurou, àquilo que Ele prometeu, àquilo que é a promessa dEle na Escritura, na palavra, e que nós saibamos agir de maneira sábia, de maneira escriturística, de maneira cautelosa, para fazer a sua história, a história de Deus, continuar. Dia 26 de fevereiro, nossa igreja completa 5 anos, a congregação. Eu já contei várias vezes para vocês a história de como começou, etc. e tal. Vou dizer para vocês uma coisa. Eu não recebi nenhuma revelação de Deus para começar a igreja presbiteriana na Barra Funda. Nenhuma. Deus não mandou e-mail, Deus não mandou Snapchat, nem mensagem. Não. Com prudência, eu me assentei com irmãos, nós nos assentamos no conselho, nós avaliamos se era o momento propício, se era a hora certa, se era o jeito de fazer. E eu me lembro de uma coisa. Alguns dias depois, antes de começar a igreja, eu fui pregar na igreja da Lapa e nós estávamos pregando o livro de Romanos. E eu fui pregar exatamente em Romanos capítulo 15, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu espero chegar até Roma e eu espero que vocês me deem uma oferta para que eu possa ir pregar o evangelho na Espanha. Paulo fez um projeto. Sabe qual a evidência? E um projeto que está registrado na Escritura, no livro de Romanos. Sabe qual a evidência que nós temos de que Paulo tenha chegado algum dia à Espanha? Nenhuma. É provável que ele nunca tenha chegado. E nesse dia eu disse diante da igreja, falei, irmão, se o apóstolo Paulo, que recebia e falava com Deus daquele jeito, não podia dizer assim, eu tenho certeza que Deus quer que eu chegue à Espanha, eu também tive que dizer à igreja, eu não tenho certeza. Eu tenho convicções no coração de que Deus vai nos levar. Façamos com prudência, façamos com cuidado, façamos com sabedoria, façamos com a Escritura. Então, essa é a primeira parte do nosso texto, quando Deus dá a Abraão e Abraão dá ao servo uma comissão. Mas para entender a história, nós precisamos continuar a lê-la. E o texto diz assim: com isso, o servo então cumpre o juramento, não é? Ele faz o juramento, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então o que ele faz? Ele tomou 10 servos dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, de onde Abraão havia saído, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E diz consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando Rebeca saiu trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte,
encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para dar mais água, para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? E assim então a história continua o seu desdobramento na providência de Deus. A primeira coisa que a gente observa é a obediência do servo, que começa com esse verbo ir de novo. Lembram que eu explorei esse verbo com vocês, que é caminhar com Deus? Ir, Deus disse vai e Abraão foi. Esse verbinho vai aparecer muitas vezes na literatura bíblica, mostrando que os servos de Deus são comissionados na obediência a ir aonde Deus lhes mandar. Ele monta uma comitiva, pega 10 camelos, vários homens, coloca em cima dos camelos as várias riquezas. Nós vimos que ele dá presentes de ouro, só a pulseirinha tinha 110 gramas de ouro, tá? Pensa. Não é? Coloca toda aquela riqueza e eles vão para Arim, entre os 2 rios. Daí a nossa tradução a Mesopotâmia. E aí então desenrola-se a história do jeito que a gente ouviu. Ele chega na beira do poço e era costume que no fim da tarde as moças saíssem para buscar água. Quem é que saía para buscar água ao meio-dia? Naquele calorão? As mulheres desprezíveis. Lembra que Jesus encontrou-se com a mulher samaritana ao meio-dia? Porque elas não queriam se misturar com a parte boa. Então, umas saíam mais cedo, outras iam mais tarde. As moças iam nesse lugar. E ele começa a fazer a oração. Senhor, se for isso mesmo, então, e ele propõe um teste para Deus. Nós temos alguns testes que acontecem na Bíblia, alguns servos propuseram esses testes para Deus. Nós não devemos ficar fazendo isso, ficar colocando testes para Deus, porque nossa fraqueza pode nos levar a lugares errados com esses testes. Mas alguns servos na Escritura fizeram esses testes, e ele coloca e diz que enquanto ele ainda terminava a oração, passa a moça. O tempo de Deus é incrível. Enquanto Abraão precisou esperar 25 anos para ter um filho, o teste do servo, diante da oração que ele fez, foi no tempo certo, na hora certa. Nós não sabemos como Deus vai agir. Então, se você vier me relatar um problema, eu vou dizer assim: meu irmão, ora. E pode ser que amanhã você chegue para mim e fale assim: pastor, Deus respondeu as minhas orações. Eu vou dizer: glória a Deus, louvado seja. Mas pode ser que você só venha me dar essa notícia daqui 25 anos. Encare a realidade da Escritura, irmãos. Aí, o tempo de Deus, a história de Deus funcionam de acordo com os desígnios de Deus. E a gente vê que o servo faz todas essas coisas com oração. Aliás, esse é o primeiro exemplo registrado na Bíblia em que um servo de Deus faz uma oração por um motivo específico. Primeira vez que aparece em toda a história da Escritura. E ele pede: Senhor, dá êxito, faz isso acontecer diante de mim, mas eu sei que eu dependo da tua providência.
Porque é Deus quem faz e nós não temos o domínio e o conhecimento das coisas que são de Deus. Aliás, queridos, essa é a grande aflição que nós temos no nosso coração de idolatria. Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, de acordo com a vontade dEle. Ou melhor, de acordo com a minha vontade. E não no tempo de Deus, do jeito dEle, de acordo com a vontade dEle. Nós temos que aprender a soberania de Deus e a bondade de Deus em nos responder sim e em nos responder não. E o fato, queridos, é que a maioria das vezes em que nós recebemos um não de Deus é porque nós pedimos erroneamente. O que é pedir erroneamente, pastor? É não pedir de acordo com a vontade dEle. Porque a nossa oração, ela não deve ser feita para mudar o desígnio e a vontade de Deus. A sua oração não muda o coração de Deus, querido. Ponto. As nossas orações, elas nos ensinam a nos conformar aos desígnios e às promessas de Deus. E se os desejos que porventura tenhamos sejam justos, verdadeiros e santos, ainda assim, pode não ser essa a vontade de Deus. Nós não sabemos. Deus é aquele que desenha a nossa história. E é interessante que existe um termo fundamental que aparece aí no verso 12 do texto, que nós deveríamos aprender e decorar. Ele diz assim: disse consigo, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Essa palavrinha bondade é uma palavra que aparece centenas de vezes no Antigo Testamento. É esse amor incansável de Deus em nos dar aquilo que são de fato as nossas necessidades. É a maneira como Deus nos salva pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor. E é interessante, quando o servo faz o teste, ele diz, olha, a moça que passar, é interessante observar o teste que ele coloca. O teste que ele coloca não é um teste místico, olha, como a gente tem alguns na Escritura, né? Lembra aquele teste da lã? Fala, Senhor, se o Senhor estiver do meu lado, o Senhor faz molhar a lã e deixar seco em volta. E depois, no outro dia, ele fala assim, eu não estou acreditando ainda nesse teste. Faz o seguinte, molha tudo em volta e deixa a lã seca. Esse teste é um teste de caráter. O que essa moça fez, queridos, foi impressionante. Imagina você carregar do poço para cima um cântaro. E vamos imaginar, e é o que a gente vê aí pela arqueologia, um cântaro tinha mais ou menos 12 litros de água, que deve corresponder mais o peso do cântaro, põe aí que ele pesa uns 2 quilos, deve ficar um negócio todo com 14 quilos. E essa moça desceu para pegar essa água no poço. E ela colocava para os animais num bebedouro e levava para casa também. Devia ser umas moças fortinhas. E o servo pede, é interessante como o texto deixa a gente assim, né? Ele fala assim, me dá de beber. E lembra, o teste é o seguinte, a moça que eu pedi de beber e ela disser, bebe e dou também aos teus camelos. O texto deixa a gente no suspense, porque a moça fala assim, bebe. E ele bebe. E aí só depois que ela diz, mas eu vou dar também para os teus camelos. Vários momentos na narrativa em que a gente fica assim, será que vai dar certo? Agora, sabe quanto que um camelo, em geral, bebe quando passa muitos dias sem beber água? 90 litros d'água. Pensa quantas vezes essa moça desceu para pegar água e jogar naquele bebedouro.
E diz o texto que ela deu de beber a todo, talvez ela tenha dado uma ração limitada, eu não sei. Mas o fato é que ela não só tinha um coração hospitaleiro, mas era uma mulher absolutamente disposta ao serviço. Então, se eu fosse dar aqui fazer um sermão sobre casamento, vocês já sabem para que lado que eu ia, né? Mas ela responde, é interessante que o autor do texto, ele nos faz lembrar algumas coisas. Lembra quando Abraão, capítulo 18, recebeu o anjo do Senhor na casa dele? Quando eles chegaram, os três ali chegaram, ele fala assim, diz que ele foi apressadamente e mandou matar o cordeiro e etc. A mesma palavra aparece aqui. Ela apressadamente, ela tinha aquele mesmo caráter, aquela mesma coisa de fazer. Então, quando o servo termina de fazer, diz, Senhor, se isso acontecer, então com isso eu vou saber. Porque o pedido do sinal que ele faz ao Senhor está conectado com a missão, que era levar uma boa esposa para o rapaz. Quando ela faz todas aquelas coisas, ele percebe a providência de Deus e imediatamente ele dá a ela o presente. A providência de Deus se revela naquilo que Deus dá. E imediatamente, verso 26 e 27 do texto, nós lemos, então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja Jeová, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e sua verdade do meu senhor. E a mim ainda facilitou a minha tarefa. Deus é um Deus providente. A grande pergunta é se nós cremos nessa providência. Caminhando então agora para a conclusão do texto, vocês vão ver aí que o texto é muito longo, são 60 e tantos versos, mas existe muita repetição, muitas coisas. O texto diz assim no verso 16, a moça era formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. E aí o servo pergunta, de novo, agora a moça fez tudo, mas será que ela é da família de Abraão? Toda hora vem a pergunta, toda hora vem um novo teste. Será que ela é da família? E ele pergunta, quem é seu pai? E aí vem a resposta, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz Naor. E acrescentou, nós temos palha, pasto, lugar para você ficar à noite, vamos embora para casa. E é então que o homem se inclina, adora ao Senhor. Essa resposta vem com as marcas necessárias. Ela era da família, e ele faz questão de dizer que ela era filha de Milca, para dizer que ela não é filha de uma concubina, mas é filha mesmo de Naor, com uma esposa legítima. Diz o texto que ela era muito bela, a Escritura várias vezes ressalta, Sara era muito bela, Raquel era muito bela, Tamar era muito bela, Raabe era muito bela, Ruth era muito bela, e obviamente que é um sentido no qual a beleza faz parte do ser. Diz que ela era virgem, ela estava em idade de casar-se, essa é a expressão virgem, betulá, que aparece aqui, mas faz questão de dizer, nenhum homem havia possuído para ter certeza de que a descendência era uma descendência legítima. Esse é o ponto. E finalmente, então, chegamos agora ao consentimento da família. Eu não vou conseguir ler aqui, senão nós vamos nos estender muito. Mas a moça corre para casa, conta o que aconteceu, mostra os presentes e ela tinha um irmão chamado Labão. E ele vai aparecer de novo na história. O Labão cresceu o olhão, falou assim, pode deixar que eu vou receber esse senhor. 10 camelos, hein, meu? Não é pouco, não. 10 camelos é muito, dava um dote e tanto. E aí, então, será agora que a família vai permitir? É a nova pergunta. Toda hora uma nova. Labão cobiça
E aí então eles dizem, olha, fica uns dias aqui em casa, come com a gente e a gente vai ver como é que faz. Ele fala, não senhor, deixa eu contar a história primeiro para você, depois eu como. É um sentido em que a missão está acima do conforto. E ele então conta a história, ele repete a história, e ele termina essa parte da história dizendo, agora pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo para que eu vá embora, para a direita ou para a esquerda, eu quero saber esse resultado daquilo que Deus fez. E então responderam Labão, que era o irmão, e Betuel, que era o filho. Labão aparentemente estava tomando conta da casa, talvez na velhice do pai. E eles dizem, isso procede de Jeová. Nada temos a dizer fora da sua verdade. E com esse dote, meu filho, eis Rebeca na tua presença. Toma, vai, leva. Seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do teu Senhor. E a gente sabe que os casamentos eram muito baseados em quê? Dote. Agora eles estavam vendo uma coisa, eles estavam vendo que aquilo era um negócio familiar, era desejável fazer isso. E ainda o tal do Abraão, e o servo começa contando essa história e fala assim, meu senhor foi muito abençoado. E ele é muito rico. Então é melhor vocês deixarem, porque vai ser o bem para a moça e vocês vão ganhar uma grana legal. Esse era o ponto da perspectiva deles, não é? Na perspectiva humana deles. Mas o fato é que eles consentem. Só que aí vem mais uma pergunta. Será que a moça vai querer ir? E eles vão a Rebeca e perguntam a Rebeca, chamemos a moça, ouçamo-la pessoalmente. Chamaram a Rebeca e perguntaram, queres ir com esse homem? E a resposta? Olha o verbo ir de novo, eu vou. O chamado de Deus é assim, e ela vai. Então eles se despedem de Rebeca, a sua irmã, sua ama, o servo de Abraão, seus homens, abençoam Rebeca, fazem um cartãozinho com uma poesia, isso é uma poesia, és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. E Rebeca se levantou e com as suas moças e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Tem alguma revelação para Rebeca? Tem alguma revelação para Labão e Betuel? Não. Deus não falou diretamente a nenhum deles. Todos eles olharam a circunstância, todos eles olharam a situação, todos eles ouviram a promessa de Deus, todos eles ouviram aquilo que Deus faz e disseram, é Deus fazendo. Deus fala, queridos, de diferentes maneiras, mas a resposta da fé é sempre a mesma. Hoje Deus nos fala pela sua escritura, Deus nos fala pela sua providência, e nós ouvimos, pesamos todas as coisas, a nossa resposta de fé é em cima da palavra de Deus. E o último ato é uma cena, dava para fazer um filme, dava para fazer um romance. Isaac vinha a caminho de Beer-Lahai-Roi e habitava na terra do Negueb. Interessante que ele já não estava morando mais na terra em que o pai morava. Ele estava morando nessa outra terra. Saíra Isaac a meditar no campo. Olha só, uma cena idílica, né? Ao cair da tarde, e ele estava lá pensando com seus botões, ele levanta os olhos e vendo Isaac, e viu que vinham camelos. Imagina a cena, no deserto. É isso, a literatura bíblica ela nos quer fazer pensar nessas coisas. Mas ao mesmo tempo também, Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaac, desceu do camelo, perguntou para o servo, quem é o homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O
servo deve ter aberto um sorrisão assim, fala assim, é o meu senhor. Bonitão, né? E diz o texto que ela tomou o véu e se cobriu. Sabe aquela história que o noivo não pode ver a noiva antes do casamento, com o vestido? Tem umas histórias mais antigas que essas. Ela nunca tinha visto o indivíduo, exceto naquela hora que ela levantou os olhos, mas ela sabia, esse é o meu noivo. Ela cobre o rosto. O servo vai à frente, conta a Isaac as coisas que havia feito. Interessante como a história termina. Isaac conduziu-a à tenda de Sara, mãe dele, porque a mãe de Israel, a tenda da mãe de Israel estava vazia. Ela precisava ser preenchida. Ele toma Rebeca, e essa lhe foi por mulher. E ele a amou. Porque o Senhor assim designou a Rebeca. E foi assim que aquele vazio deixado pela mãe de Israel foi preenchido depois da morte da sua mãe no capítulo anterior. Eles se casam. Interessante que o foco da história aqui saiu de Abraão. Abraão nunca mais falou na Bíblia. A última palavra de Abraão aparece no comecinho do capítulo, quando ele conversa com o servo. Agora Deus chama esse homem, que estava lá no poço do vivente que me vê. Esse é o nome Baar-Roi. E é interessante, lembra como é que foi a história quando ele encontra a moça? Onde é que ele encontrou? No poço. E agora a história termina em volta do poço. É a providência do romance, queridos. Isso faz parte da vida. Faz parte da beleza. Faz parte da história que Deus coloca para nós. Tudo, entretanto, deve ser feito de acordo com a vontade do Senhor. O que a gente aprende então dessas coisas todas? Primeiro, a aliança de Deus continua. Israel foi mantido. A igreja é mantida pela mesma providência, queridos. Nós vemos a providência de Deus em dar a Abraão a fé, em dar ao servo fé, em trazer comprometimento, em garantir que o anjo do Senhor estava lá. Nós vemos a providência de Deus nas orações. Às vezes a gente reclama de Deus. Deus, eu fiz um dia lá uma oração, o Senhor até hoje não me respondeu, mas também você não mantém a conversa. Oração, queridos, é o caminho da providência de Deus. Vemos a providência de Deus ao mexer com o coração de Rebeca. Você quer ir com esse cara? Vou. A gente vê que a providência de Deus envolve o ordinário e o extraordinário. Às vezes são grandes milagres, às vezes é uma mulher oferecer água para um homem e camelos. A providência de Deus está em manter a igreja dele na terra. Implantar igrejas na nossa cidade. Em converter corações aos pés do Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa lembrar que sempre haverá providência. E quando você estiver diante de qualquer situação, quando você estiver diante de qualquer problema, quando você estiver diante de qualquer angústia, você sempre pode orar, porque a oração é parte da providência de Deus. Você não precisa ir para um lugar específico, você não precisa fazer um sacrifício, você pode falar com Deus, debaixo da sua soberana providência
e que Ele vai manter as suas promessas. Olhando para a história de Abraão, agora que ela vai terminar, ou que ela terminou nesse capítulo, houve momentos em que Abraão orientou a sua vida por fé. Houve momentos em que ele vacilou na fé. E nós precisamos entender isso. Como é que isso funciona na nossa vida? Olha para trás na sua vida. Às vezes nós confundimos fé com o desejo do nosso próprio coração, com as nossas próprias ambições, com as nossas próprias vontades. E nós vemos aqui Abraão agora um homem bem velho. O último ato dele, pelo menos que a gente sabe, foi garantir, num ato de fé, a continuidade daquilo que Deus disse ia fazer. E ainda que o texto não seja sobre o casamento, ainda que o texto não seja sobre o romance, ele nos deixa algumas lições. Uma delas vai vir quando a gente continuar. O texto diz assim: Isaac amou Rebeca. Lá na frente na história a gente vai ver que Rebeca assume um papel que não era dela. E aquilo traz conflitos para o casamento. Nós temos que olhar para a Escritura e aprender nossos papéis.